Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem? Aula de ciências começando, professora Larissa, nosso intérprete Ronaldo, sejam bem-vindos. Nós vamos falar nessa aula sobre o sistema urinário, sobre a formação da urina, tá? Então, os objetivos: conhecer a estrutura e a função, desse sistema e compreender como a urina é formada, como que ela é produzida pelos néfrons. Vamos lá, então? Para começar essa aula, vamos pensar aqui um pouquinho sobre essa imagem. Beber água é muito importante, né? Por que em dias quentes nós sentimos mais sede? Você já pensou alguma vez sobre isso? Qual é a importância, de estar ingerindo água, principalmente nos dias quentes? Então, vamos ler uma notícia para a gente começar a entender esse assunto? Essa notícia saiu no portal do G1 e a matéria era: por que a água é tão importante para a saúde? Então, vamos ler alguns trechinhos dessa matéria. Beba água. É uma frase simples, inclusive você já deve ter ouvido muitas vezes, mas muito significativa. E por que é tão importante se hidratar, principalmente no verão? Isso acontece porque está muito quente. Nós perdemos mais líquido com a transpiração e o corpo perde assim água e sais minerais, principalmente nas crianças e nos idosos. Continuando ainda essa matéria, mais alguns trechos. É necessário beber em média cerca de 2 litros de água por dia, tá? Isso seja no frio ou no calor, mas tem gente que não atinge esses 2 litros de jeito nenhum. Cerca de 80% do corpo é formado por água, inclusive o nosso sangue. A água que bebemos entra nos nossos vasos sanguíneos, aumenta o fluxo sanguíneo, ou seja, faz com que o nosso sangue circule melhor. Se você quiser ler essa matéria na íntegra, acesse a câmera, aponta a câmera do seu celular para acessar este site e conferir todos os detalhes, tá? Então, tomar água é fundamental para o bom funcionamento do corpo todo e também do sistema urinário, principalmente nos dias de calor, quando nós transpiramos mais, tá? Então, 2 litros por dia é o ideal, para pessoas adultas, para pessoas se manterem saudáveis. Os nossos néfrons são as estruturas microscópicas que estão lá dentro dos nossos rins e que são responsáveis por filtrar o nosso sangue e assim produzir a nossa urina, tá? Então, a urina, ela é produzida para eliminar alguns resíduos do nosso corpo. E todos esses resíduos são retirados do sangue que passa pelos rins por dentro dos néfrons. A urina é composta do que, afinal? Basicamente de água, de sais minerais que estão em excesso no nosso corpo e produtos tóxicos para a gente, como a ureia e o ácido úrico. É um líquido amarelado, um tom de amarelo, tá? Que pode ficar até quase transparente e pode também sofrer variações não só na cor, mas também no odor, no cheiro, de acordo com a quantidade de água que a pessoa está ingerindo. Então, olha só essa imagem aqui. Ela representa os níveis de hidratação de uma pessoa. Quando nós acordamos, o primeiro xixi do dia, é normal que ele seja mais escuro. Afinal, você ficou por horas dormindo sem hidratar o seu corpo. Então, essa urina está com menos água, está com uma concentração de toxinas maior. Agora, se a sua urina no fim do dia ainda está escura, isso é um alerta, presta bem atenção, porque significa que você está consumindo pouca água, tá? Ao final do dia, de tarde mais ou menos, o ideal é que a nossa urina esteja quase transparente. Se ela estiver dessa cor, significa que você tem um bom nível de hidratação. Então, quanto mais escura, menos água essa pessoa está bebendo, e quanto mais transparentinha estiver essa urina, melhor, sinal de que ela está com uma boa hidratação, tá? Então, presta atenção na cor da sua urina, que isso vai te dizer o quanto de água você está bebendo, se está bebendo adequadamente ou não. E como que é produzida essa urina, então?
A gente divide essa formação da urina em 3 etapas básicas, tá? A filtração, a secreção e a reabsorção. Essas 3 etapas acontecem, então, nas vias urinárias, né? Começa nos rins e a produção vai acabar lá e a eliminação da urina, né? Vai terminar lá nas vias urinárias, tá? Então, vamos dar uma olhada em cada uma dessas etapas, como que acontece, aonde que acontece. Então, a primeira etapa, que a gente chama de filtração, o nome já te sugere, né? Quer dizer que o sangue está sendo filtrado. E qual que é a importância dessa etapa? É retirar do sangue substâncias que estão em excesso, como a água e os minerais, nutrientes que estejam em excesso ali e principalmente os excretas, aquelas substâncias que não podem ficar acumuladas no nosso corpo por serem tóxicas, tá? Então tudo isso está chegando no rim, lá dentro do néfron, por meio dos nossos capilares, né, vasinhos sanguíneos bem fininhos, e vai passar ali para o néfron, e o néfron então filtra, e essa primeira porção filtrada a gente denomina de filtrado, tá? Então nessa etapa de filtração são retiradas várias substâncias do nosso sangue. Antes da gente continuar, temos aqui uma atividade para você praticar um pouco. Durante a aula, um estudante fez o seguinte comentário. Ele disse assim: os rins filtram o sangue. Justifique aí no seu material se o estudante está correto ou não, tá? Justifique. Então não é só dizer sim ou não, mas é colocar o porquê você acha que ele está certo ou o porquê você acha que ele está errado. Vamos lá então?
E então, na sua opinião, esse estudante está correto ou não com relação a essa afirmação que ele fez? Se você respondeu que sim, que ele está correto, é isso aí. Os rins realmente filtram o sangue, mais especificamente falando, os néfrons, né, que estão lá dentro dos nossos rins, tá? Então, a filtração, ela é realizada nos rins e ela retém substâncias tóxicas que estavam no sangue para que elas possam ser eliminadas, tá? Por isso que os rins são tão importantes e cuidar da saúde deles é fundamental. E continuando então, as etapas da formação da urina, a primeira etapa a gente já conheceu, que é a filtração. A segunda etapa é a reabsorção. Olha o nome, reabsorção, quer dizer, reabsorver, pegar novamente aquilo que é útil. O nosso corpo é muito inteligente, é uma máquina perfeita. Ele não vai ficar jogando fora aquilo que tem utilidade. Por exemplo, a água, que é tão importante, sais minerais que desempenham tantas funções no nosso corpo. Ele não vai ficar jogando fora, né? Ele não gosta de desperdício. Então, o que vai acontecer nessa etapa? Olha que legal. Nessa etapa, boa parte da água e dos nutrientes que estavam sendo filtrados e seriam eliminados são reabsorvidos. Ou seja, a filtração tira o que é ruim e a reabsorção traz de novo tudo aquilo que é bom, fazendo com que isso retorne aos capilares, ao nosso sangue. E a etapa 3? Antes de falar dela, mais uma atividade. E essa atividade diz o seguinte: imagine que uma pessoa tomou uma grande quantidade de água. O líquido passou pelo sistema digestório, né, pelo estômago, foi absorvido pelo intestino, que a gente já sabe, é onde acontece a absorção, e depois para o sangue da pessoa. Explique o que vai acontecer com este líquido a partir daqui, depois que ele está ali no sangue. E aí, o que mais que acontece com esse líquido? Tenta explicar aí, vou te dar um tempinho e já volto para a nossa correção.
Então, o que acontece com essa água que agora está disponível na corrente sanguínea? Se você prestou bem atenção desde o início dessa aula, né, você já sabe que o nosso sangue é filtrado diariamente. Então, ao passar pelos rins, o excesso da água, né, a quantidade que está em excesso de água, vai para os néfrons, onde acontece essa filtração. Uma parte dela é reabsorvida, como nós acabamos de ver, e vai voltar então para a corrente sanguínea. Então o corpo filtra diariamente o sangue, tá? Quem faz isso são os rins, mais especificamente falando os néfrons que estão dentro dos rins. E aí, água, que é importante para o nosso corpo, assim como os minerais, muitos deles serão reabsorvidos. Essa é a segunda etapa da formação da urina, garantindo assim que o nosso corpo poupe recursos importantes. E continuando então, qual é a terceira etapa? A terceira etapa e última da formação da nossa urina se chama secreção. Nela, determinados materiais que na filtração não tinham sido filtrados ainda, não tinham saído do nosso sangue, como por exemplo o ácido úrico, alguns outros sais minerais e até mesmo medicamentos que nós tomamos, tá? Vão passar diretamente do sangue, do nosso plasma sanguíneo, para o néfron. Então olha só que trabalho incrível que os rins fazem. Primeira etapa lá nos néfrons, filtração. Já tirou um monte de toxina, um monte de excreta. Segunda etapa, reabsorção. Então ele pega de volta a água, os minerais que são importantes. Mas se ainda tem toxina, se ainda tem substâncias como, por exemplo, o ácido úrico, que não é bom para o nosso corpo, na terceira etapa ele vai eliminar, tá? Vai passar direto do sangue para os néfrons e é justamente isso que nós denominamos então secreção. E aí, mais uma atividade, olha só o que diz essa atividade 3 da aula de hoje. O médico atende um paciente cuja a urina apresenta quantidades de ureia inferiores, quer dizer, menor quantidade, né, do que o esperado para uma pessoa saudável. Em qual etapa será da formação da urina esse paciente deve estar com problema? Se ele está com menos ureia ali na urina, através de um exame, né, isso é verificado, ele está com menos do que uma pessoa saudável deveria ter. Em qual etapa será que ele está tendo problema? Na filtração, na reabsorção ou na secreção? E por que você acha isso? Responde aí então, vou dar um tempinho para que você possa pensar, elaborar bem a sua resposta e nós já retornamos.
qual etapa provavelmente esse paciente está tendo problemas? Então, provavelmente é na etapa de filtração. Se ele não está tirando os resíduos, eliminando os resíduos como deveria, né? Uma pessoa saudável, numa análise da urina dela, é para ser encontrada uma quantidade X de ureia. Isso significa que a filtração está acontecendo, eliminando essa ureia, que é uma excreta. Se a pessoa estiver com uma quantidade menor, muito inferior ao esperado naquele exame, significa que a filtração pelos néfrons dessa pessoa não está acontecendo, né, adequadamente. E aí, claro, o médico vai investigar, vai orientar um tratamento, né, para tentar acertar a filtração da pessoa, que é um processo muito importante. Agora você já sabe, é o processo responsável por tirar parte dos excretas da nossa corrente sanguínea, ok? E aí, então, o que nós vimos ao longo dessa aula? Vamos fazer aquela retomada rapidinha aqui para a gente fechar? Nós vimos, então, quais são as características da urina. Então, a urina é um líquido de coloração, né, amarelado, até um tom de transparente. É normal que o seu primeiro xixi seja mais escuro, mas ao final do seu dia ele tem que estar quase transparente, tá? Se ele estiver escuro ainda, significa que você está tomando pouca água. Inclusive a recomendação, né, a gente já viu, são 2 litros de água por dia. E nós conhecemos também nesta aula as etapas de formação da urina, que são 3: a filtração, a reabsorção e a secreção. As 3 etapas são fundamentais e lembrando sempre, beber água é fundamental, seja no calor, seja no frio, principalmente, né, quando está calor e quando a gente se exercita, que a gente transpira mais e a gente precisa repor essa água eliminada para garantir assim o bom funcionamento do sistema urinário. Eu agradeço a sua atenção nesta aula e até mais!